consiga se comunicar e comunicar com os alunos, futuros virologistas. Então, realmente é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre virologia e sobre a parte de evolução. Eu sou aqui, então, da UFSM, da Federal de Santa Maria, e eu coordeno, então, o Laboratório de Bioinformática e Evolução Viral. E hoje eu quero conversar, então, com vocês um pouquinho sobre o uso da evolução como uma ferramenta aí para a gente entender um pouquinho sobre a disseminação e sobre a dinâmica de diferentes vírus. Então, eu começo fazendo um rápido e um breve overview sobre evolução viral, e depois eu tento linkar esse overview aí com alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui no LabEvir. Depois disso, eu passo para uma parte mais de conclusão e desafios, e no final, então, a gente abre para conversar um pouquinho sobre o que eu falei sobre evolução. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai anotando aí, a gente volta a conversar lá no final. Acho que pode ser um momento bem interessante de trocar algumas ideias aí. Então, eu quero começar a fazer uma provocação, na verdade, né? Quando a gente lê a palavra pandemia, eu acredito que todo mundo consiga automaticamente ser remetido para 2, 3 anos atrás, em que a gente vivia uma grande pandemia de SARS-CoV. Mas, na verdade, eu quero levar e extrapolar esse tempo aí no passado, levando a gente até 1918, por exemplo. Então, lá em 1918 é um momento de grande preocupação, uma pandemia de H1N1, de influenza, que começa na Europa e vai se disseminar aí e vai atingir mais de 50 milhões. Então, nós temos mais de 50 milhões de vidas perdidas nessa pandemia. Depois, alguns anos depois, em 57, uma nova pandemia de influenza, agora de H2N2, começa na Ásia e se dissemina para alguns países, mas não o mesmo poder da pandemia de 1918. Depois, em 68, uma terceira epidemia aí seguida de influenza, agora de H3N2, também começa na Ásia e vai se disseminar por alguns países na Ásia, Europa e um pouco da África, mas, de novo, não com as mesmas dimensões lá da pandemia de 1918. Depois, então, começa aí um novo vírus, né, a ganhar essa estrela aí de vírus pandêmico. A gente tem o surgimento do HIV como um vírus pandêmico em 81, ele tinha surgido muito tempo antes na África, mas é a partir da década de 80 em que a gente observa esse boom, né, dos casos de infecção por HIV. A gente, de certa forma, vive ainda essa pandemia de HIV, é uma infecção crônica, então a gente tem uns reflexos ainda desse início de pandemia lá da década de 80. Depois, em 2009, novamente uma pandemia de influenza, não tão grande quanto as outras 4 ali anteriores, mas ainda 200 mil vidas foram perdidas nessa pandemia de influenza H1N1. E, finalmente, mais recentemente, em 2019, nós temos a epidemia de coronavírus, né? Que também, infelizmente, levou muitas vidas ao fim aí. Mas a minha provocação nesse momento aqui é verificar a similaridade, o que nós temos em pandemias que aconteceram em momentos tão diferentes da história e da humanidade, o que essas epidemias, o que essas pandemias têm em comum. Obviamente, todas elas são causadas por vírus, mas o mais interessante é que todas essas pandemias, elas foram causadas especificamente por vírus de RNA. É isso que une todas elas. E, para além das pandemias, eu quero chamar a atenção que a gente está tendo constantemente, né, emergência e reemergência de vírus que também são vírus de RNA. Então, nós tivemos Zika em 2015 com um surto bastante grave, né, aqui no Brasil. Dengue, praticamente nós temos uma endemia de dengue já. Influenza, a gente tem visto agora os casos de H5N1 aí que estão se alastrando, né, quase uma panzootia aí de H5N1. SARS-CoV lá no início dos anos 2000, MERS-CoV depois em 2012, Ebola. Então vejam que esses vírus estão emergindo e reemergindo, e o mais interessante é que todos eles são vírus de RNA. E obviamente isso não é uma casualidade, né, que sejam todos vírus de RNA. Mas a gente vê aí, além dessa diversidade de vírus, a gente vê uma diversidade de hospedeiros possíveis desses vírus, né? Então vejam que eu tenho ali no influenza diferentes hospedeiros mamíferos, mas também tenho aves, eu tenho lá depois os artrópodes nos arbovírus, eu tenho morcegos, eu tenho camelos. Então vejam que quando a gente fala em vírus de RNA,
o principal adjetivo aí vai ser sempre diversidade em todos os sentidos, né? Seja uma diversidade genética, uma diversidade de hospedeiros, uma diversidade de sintomas e assim por diante. E a explicação disso tudo, para tudo isso, na verdade, é que vírus de RNA têm alta taxa evolutiva, ou seja, eles estão constantemente se modificando, estão constantemente em mudança. E essas mudanças é que justificam aí essa troca fácil de hospedeiro, essas emergências e reemergências o tempo todo na população humana. Se a gente pegar lá a classificação de Baltimore, que divide lá os vírus em 7 grandes grupos, né, baseado principalmente na composição genômica desses vírus, a gente vai ver que desses 7 grupos, 4 deles são vírus de RNA, seja RNA de fita negativa, né, seja um RNA de fita positiva, seja um RNA de dupla fita, ou seja um RNA que vai ser convertido ainda numa molécula de DNA, né, característico bastante dos retrovírus. Então, independentemente aí do grupo de vírus em que nós vamos encontrar RNA aí, invariavelmente esses vírus vão estar aí presos pela ação de 2 principais enzimas, né, de uma dessas 2 enzimas. Ou o vírus vai precisar de uma RNA polimerase RNA dependente para fazer o seu processo de replicação, né? Então aqui os vírus fita negativa, positiva e os double strand RNA vão precisar dessa polimerase para fazer justamente a replicação do seu genoma. Então, assim que o vírus entrar na célula, essa polimerase ela vai ter que ser ativa para que justamente aconteça essa replicação do genoma viral e, consequentemente, esse vírus consiga se multiplicar, sobreviver nesse hospedeiro. Da mesma forma, os retrovírus, nós temos lá uma particularidade da enzima, né? A transcriptase reversa vai reconhecer esse RNA, mas ao invés de replicar esse RNA diretamente, vai acontecer uma retrotranscrição, em que esse RNA vai ser convertido a uma dupla fita de DNA, e a partir dessa dupla fita vai se inserir no genoma do hospedeiro, e aí começa o ciclo replicativo desse vírus, né? O mais interessante é que nessas 2 enzimas, para essas 2 enzimas aí, tanto a RDRP quanto a RT, né, a transcriptase reversa, a gente tem uma baixa fidelidade, ou seja, essas enzimas elas não têm domínios de correção 3' 5', ou seja, elas vão causando mudanças, né, então elas vão fazendo erros nessa replicação, e esses erros eles persistem porque justamente não existe aí um domínio para a correção desses erros. Associado a essa baixa fidelidade dessas enzimas, a gente tem ainda nesses genomas de RNA, de vírus de RNA, genomas curtos. Na verdade, vírus de RNA são vírus que têm um genoma pequeno. Esses genomas, eles geralmente estão entre mais ou menos 10 mil pares de base, e isso seria também ótimo, né? Já que eu tenho um genoma pequeno, eu não preciso de muito tempo para replicar esse genoma, e, portanto, a minha replicação passa a ser bastante rápida. Apesar de parecerem duas características que não têm que são descoladas uma da outra, né, que não tem relação uma com a outra, a baixa fidelidade e a presença de genomas curtos, ela geralmente está relacionada quando a gente faz aí um gráfico, coloca diferentes organismos aí num gráfico em que vai comparar o tamanho do genoma com a taxa evolutiva. Então vejam que os vírus de RNA estão aí nessas posições em que nós temos as maiores taxas evolutivas, né, descartando lá os viroides, que também são pequenos vírus de RNA, bem pequenininhos, circulares, especialmente infectando plantas. Os RNAs aqui, em termos humanos, são os mais perigosos, né, em virtude dessa alta taxa evolutiva. Então vejam que em média, para cada 10 mil pares de bases aí de um genoma de RNA, nós temos mais ou menos uma variação, né? Então, cada novo vírus que é gerado, ele vai ser diferente do seu vírus ancestral, né? Então, as proles sempre vão ser diferentes dos vírus parentais. E é isso que garante essa grande variabilidade que nós temos entre os vírus de RNA. Então, o tio Darwin aqui traz de novo, né? Isso é ótimo para a adaptação, né? Se eu tenho uma alta taxa evolutiva, eu tenho uma ótima gama aí de genomas que vão ajudar na adaptação desse vírus. Um estudo
lá de 2018, ele vai fazer uma correlação bem interessante para entender um pouquinho dos hospedeiros. Então, correlacionar famílias virais com diferenças de hospedeiros, de classes e tudo mais. O foco do artigo é em vírus de artrópodes, mas eles acabam fazendo aí muito mais do que só olhando para os vírus de artrópodes. Então, nesse gráfico A aqui, eu quero que vocês percebam que nessa coluna aqui nós temos diferentes tipos de vírus de RNA, e nessas barras aqui são os possíveis hospedeiros. Então, cada cor representa aí um tipo diverso de hospedeiro. E o mais interessante é o quão colorido é esse gráfico, né? Mostrando, então, que dentro de flavivírus, por exemplo, ali eu tenho diferentes tipos de hospedeiros, dentro de rabdovírus eu tenho diferentes tipos de hospedeiros. E, e não dentro de uma mesma classe, né? Eu tenho aí mamíferos, eu tenho peixes, eu tenho aves, então é uma gama muito, muito absurda de diferentes hospedeiros que podem ser atingidos aí por vírus de RNA. De novo, né? Eu volto para essa frase. A explicação é: vírus de RNA tem uma alta taxa evolutiva. Uma alta taxa evolutiva garante diversidade genética garante adaptação, possibilidade de se adaptar a novos ambientes, né? Seja um novo órgão, seja um novo hospedeiro, seja uma nova espécie e assim por diante. Há muito tempo já se pensa, há muito tempo a gente já sabe que existe essa alta taxa evolutiva, né? Não é de hoje, não é aí desde a pandemia que a gente conhece essa alta taxa evolutiva. Na verdade, a área da biologia que a gente chama de virologia evolutiva, ela já é quase uma cinquentona. Os primeiros estudos, lá em 78, já mostravam isso, que existe grande diversidade em vírus de RNA. Esses aqui são os dois primeiros estudos que vão, de certa forma, dar o pontapé nessa área. Esse primeiro estudo aqui é um estudo bem clássico, que vai mostrar um pouco de variação de RNA dentro de um mesmo hospedeiro. Então, aqui eles já vão se deparar com essa diversidade. E aqui é a primeira vez que vai ser utilizado o termo quase espécies. Eu vou voltar a esse termo, ele é um termo bastante importante quando a gente fala em evolução de vírus de RNA. Mas aqui, então, em 78, é a primeira vez que se usa esse termo para vírus de RNA. E depois esse outro artigo aqui, também de 78, publicado na Nature, que vai falar um pouquinho sobre a variabilidade genética de H1N1 especificamente. Então, vejam que já temos aí uma área quase cinquentona, então a gente já tem grande conhecimento, de certa forma, sobre a variabilidade genética aí, dos vírus de RNA. Mas, obviamente, a gente precisa tentar explicar isso de maneira evolutiva, né? Então, quando a gente pensa em forças evolutivas, quando a gente pensa em mecanismos de evolução, para esses vírus de RNA, a gente tem que pensar em quatro principais mecanismos, tá? Ou quatro principais forças, aí, de certa forma, governando a evolução de vírus de RNA. Nós temos, obviamente, o processo de mutação, clássico, né? Processo de deriva genética. Aqui tem o processo de recombinação ou rearranjo, dependendo do tipo de vírus, e, finalmente, o processo de seleção natural. Vejam que esses primeiros três aqui, o grande objetivo é gerar variabilidade. Mutação, deriva genética, recombinação, tudo isso vai gerar, tem um grande potencial aí de gerar essa diversidade genética para vírus de RNA. E depois a gente tem aquela última força ali, a seleção natural, que de certa forma vai filtrar essa diversidade genética, vai manter ou vai filtrar negativamente essa grande diversidade. Então, a minha intenção agora é que a gente vá falando um pouquinho sobre cada um deles, tentando entender como que eu posso estudar eles na prática, né? Como que eu posso estudar eles e associar isso com disseminação ou dispersão de vírus de RNA. Então, vamos começar pelo mais básico, né, que seria justamente a mutação. A mutação, então, é o processo, é o principal processo aí que vai governar essa variabilidade dos genomas de vírus de RNA. E como eu falei antes, esse processo de mutação ele está intrinsecamente relacionado à falta de um domínio de correção pela RNA-pol ou pela transcriptase reversa, né? Então, dependendo do tipo de vírus, dependendo da enzima aí responsável pela replicação, a falta desse domínio de correção na enzima faz com que a cada ciclo de replicação eu tenha uma prole diferente dos seus
antepassados, né, dos seus antecessores. Então, eu poderia representar isso de certa forma através desse gráfico aqui, né? Então, eu teria esse vírus inicial, a partir de um ciclo de replicação, aí eu gero esse vírus que tem uma diferença, eu gero esse vírus que tem uma diferença, e eu também gero esse vírus que tem uma diferença. No segundo ciclo de replicação, esse vírus aqui vai gerar esses dois que já são novamente diferentes do seu antecessor. E assim sucessivamente, né, mostrando então que eu vou ter sempre um novo vírus que não existia anteriormente. E para a gente fazer a representação disso, a gente usa principalmente os gráficos de filogenia, né? Então, o tipo de análise vai se dar através de filogenias principalmente. Então, através das filogenias, a gente consegue ver justamente essa variação que vai ocorrendo ao longo do tempo, para uma população viral, ou mesmo para vírus em diferentes hospedeiros ou diferentes espécies, e assim por diante. Então, essa aqui é a principal força que vai governar, então, essa grande diversidade evolutiva aí dos vírus de RNA. Mas além de pensar nesses fatores intrínsecos que estão acoplados ao vírus, a gente tem que pensar ainda no hospedeiro, no fator extrínseco que também pode gerar mutação no vírus. Então, os famosos fatores de restrição são proteínas dos hospedeiros que, de alguma forma, têm uma função de atrapalhar a infecção pelo vírus. Uma das mais famosas na literatura, é a primeira que vem a aparecer com grande potência são as ApoBecs. As ApoBecs, então, elas são proteínas que vão causar muitas mutações em RNAs virais que estão no citoplasma. Então, especialmente para retrovírus, né? Então, por exemplo, o HIV aqui vai ser diretamente atingido pela função da ApoBec. A ApoBec, então, ela reconhece esse RNA e vai criar essas múltiplas mutações aí, com a intenção, então, de estragar, entre aspas, esse RNA e fazer com que ele não seja funcional. Da mesma forma, e mais recente que as ApoBecs na literatura, nós temos as proteínas ADAR, né? As proteínas ADAR, elas funcionam mais para RNA fita dupla, mas a função delas é mais ou menos a mesma, né? É reconhecer um RNA fita dupla que está presente ali no citoplasma, principalmente, e causando mutações aí nesse RNA, de maneira a interferir com o processo de replicação do vírus. Então, vejam que, além de um fator intrínseco, né, além de as próprias polimerases serem fatores que vão gerar variabilidade, a gente tem que pensar ainda no hospedeiro, né, o hospedeiro contra-atacando esses vírus e gerando ainda maior diversidade. É óbvio que aqui, geralmente, óbvio que aqui a grande moral, a grande intenção é destruir com essa replicação do vírus, né, atrapalhar essa replicação do vírus, mas invariavelmente isso pode gerar maior variabilidade para o vírus infectante. Aqui, então, acho que fica claro esse tipo de gráfico e esse termo quase espécies. Então, quando a gente pensa num vírus dentro de um hospedeiro, por exemplo, um hospedeiro humano, assim que esse vírus conseguir infectar esse indivíduo, entrou o vírus nesse indivíduo, começa o processo de infecção, esse vírus começa a se multiplicar, essas multiplicações geram novos vírus, mas diferentes do anterior, né? Então, a variabilidade genética já tomando conta aqui. Esses novos vírus se replicam de novo e assim por diante, até que a gente tem uma grande população de vírus, em que praticamente um vai ser diferente do outro, né? Claro, a gente vai ter alguns que são mais similares entre si, que é o que a gente chama de vizinhos mutacionais, mas olhando como um todo, são todos completamente diferentes uns dos outros. E isso é o que a gente se refere como quase espécies. Então, é um vírus, sim, por exemplo, o HIV, mas eu tenho uma diversidade genética absurda. Então, eu não tenho um genoma que represente toda essa população viral, mas eu tenho, de novo, vários genomas que vão representar essa população viral. E a partir desse conceito de quase espécies, a gente precisa olhar para a população, a gente precisa olhar para o vírus, para a infecção pelo vírus, não como um vírus infectante, ou não como um genoma dominante, mas como essa ampla diversidade de genomas. Então, a gente tem que olhar para a infecção como uma população de vírus e não como um vírus dominante, necessariamente.
Então, de novo, né, acho que aqui eu trago aquela mesma ideia que a adaptação. Quanto maior a minha diversidade genética, mais fácil é para o vírus de conseguir se desviar dos antivirais, vai se conseguir desviar aí do sistema imune, vai conseguir desviar das pressões seletivas que acontecem ao longo da infecção. Então, quanto maior essa diversidade genética, melhor para o processo de infecção pelo vírus. Então, mutação, né? É com certeza o principal mecanismo evolutivo aí que vai garantir essa grande diversidade genética para os vírus. Mas a gente precisa também falar de deriva genética. A deriva genética, ela conceitualmente é qualquer variação que exista aleatória na frequência de um alelo aí dentro de uma população ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em deriva, a gente está falando de variações que elas estão acontecendo e se fixando e permanecendo aí de forma completamente aleatória. Então, acho que o principal exemplo, eu acho que o mais didático nesse momento aqui para falar em termos de deriva genética, é justamente o processo de transmissão, né, o processo de infecção de um novo hospedeiro. Então, imaginem que nós temos dois indivíduos aqui, esse indivíduo, vamos chamar esse aqui de indivíduo A, está infectado por um vírus, e esse vírus vai ser transmitido aqui para o nosso indivíduo B. Então, imagine que aqui nesse indivíduo A eu tenho essa grande diversidade de vírus, né, um vírus de RNA, e que vai acontecer essa transmissão para o indivíduo B. Então, de maneira completamente aleatória, a diversidade genética que eu observava lá no indivíduo A pode não ser a mesma que eu observava no indivíduo B. Por quê? Porque justamente quando acontece a transmissão, a gente tem um efeito de bottleneck, né? Um efeito de gargalo de garrafa que vai diminuir consideravelmente essa população. Então, sei lá, se aqui eu tinha 30 vírus nesse momento aqui infectando o indivíduo, quando passar eu vou ter apenas um vírus passando para o próximo indivíduo. E esse um vírus começa nesse novo ambiente, né? Então, uma espécie de efeito fundador aqui nesse novo hospedeiro. Então, é aqui que está atrelado o conceito de deriva genética, né? Eu tinha uma população com uma diversidade genética no hospedeiro A, e quando acontecer essa passagem, essa transmissão de um indivíduo para o outro, eu vou ter uma redução momentânea dessa diversidade, que, claro, depois pode voltar, pelo processo de replicação, voltar a um normal em termos de diversidade, mas, de novo, né, tem esse bottleneck aqui nesse primeiro momento. E quando a gente pensa em transmissões que são interespécies, né, que são, por exemplo, de um humano para um suíno, ou de um suíno para um humano, ou de de um morcego para um humano, provavelmente nesses momentos de transmissão interespécies, esse efeito de bottleneck é muito maior, ou seja, menos partículas virais vão conseguir infectar esse novo hospedeiro. Então, provavelmente, justamente por essa transmissão, por esse pulo entre espécies, né? Então, o pulo entre espécies deve afunilar ainda mais o processo de vírus que estão passando de um indivíduo para o outro, tá? Existem pouquíssimos estudos que vão falar sobre esse processo de transmissão, porque é muito difícil de estudar isso aqui em vivo, especialmente, né? Tem muitos trabalhos que falam a transmissão de vírus em plantas, porque é mais fácil de controlar os vírus em plantas do que em indivíduos humanos ou outros animais. Então, é uma área da virologia evolutiva que ainda tem várias perguntas a serem respondidas justamente pela dificuldade do estudo. Muito bem, então pensando nesses dois processos, tanto de mutação e deriva, eu quero mostrar alguns trabalhos então que o LabVIR vem realizando que se aproveitam então desses processos evolutivos para entender um pouquinho sobre a disseminação, sobre a transmissão de vírus dentro do Brasil. Tá? Então imaginem que eu tenho esses 4 indivíduos aqui infectados por um vírus qualquer, um vírus de RNA, e justamente eles têm uma diversidade aí genética bastante grande, né? Cada um tem um vírus aí infectante. E quando acontecer uma transmissão, imagine que esse indivíduo A aqui passa o vírus para o indivíduo B, eu provavelmente vou ter um novo vírus, né? Um vírus com uma diversidade genética diferente do A.
Mas, ainda assim, esse vírus, ou essa população de vírus que infecta o B, ela ainda assim vai ser mais similar ao indivíduo A, que foi ali o SINC, né, que foi de onde se projetou o vírus, comparado ao resto da população. Então, se eu for colocar isso aqui numa filogenia, eu vou ver algo mais ou menos como isso aqui, né? Eu tenho os 3 indivíduos cinza aqui representados, então eles estão distantes aí do meu indivíduo B, e quem está mais próximo do meu indivíduo B é o meu indivíduo A. E eu espero ainda que exista um alto suporte estatístico aqui no nó ancestral desses 2 indivíduos para me mostrar que existe o suporte estatístico na comparação, aí na relação entre essas duas sequências em termos evolutivos. E é isso aqui que a gente então chama de cluster de transmissão. Então, através das filogenias, através da análise da topologia e desses suportes estatísticos aí, eu consigo entender um pouquinho sobre esses clusters de transmissão, essas cadeias de transmissão que estão acontecendo. Então, esse aqui é um trabalho que está sendo desenvolvido, já está em vias de publicação, que está sendo desenvolvido por um aluno de mestrado, o Daniel. O Daniel trabalha, então, com HIV subtipo C. O HIV subtipo C, ele é um vírus bastante interessante, porque no Brasil ele só circula majoritariamente na região sul do Brasil. Todo o resto do Brasil é subtipo B, que predomina, e aqui na região sul é o subtipo C. Mas, curiosamente, a gente tem visto que, ao longo dos últimos anos, a região de São Paulo tem começado a identificar mais vírus subtipo C, ou seja, o vírus está subindo, está saindo da região sul e está ganhando outras regiões. Então, o objetivo desse trabalho era justamente entender um pouquinho desse processo de disseminação do sul para outras regiões do Brasil. Para isso, então, o Daniel pegou lá 3.693 sequências de HIV subtipo C, ele cria uma filogenia, e a partir daí ele vai tentar identificar esses clusters de transmissão. Então, são essas bolinhas aí, estão representando as sequências que estão dentro desses clusters de transmissão. E a gente identificou esses clusters pela região geográfica onde o paciente foi amostrado. Então, para a gente entender justamente, né, esse passeio aí do vírus de uma região para outra. A partir desses clusters de transmissão identificados segundo as regiões, a gente vai traçar esse tipo de gráfico, né, em que a gente vê que a maior parte dos clusters de transmissão eles estão em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, mas também a gente começa a observar diferentes clusters já na região de São Paulo. Então, o tamanho ali daquele círculo representa o número de sequências envolvidas nesses clusters de transmissão. E o mais interessante é que existe uma comunicação bastante comum, né, entre esses locais aí, entre esses 3 estados e São Paulo, principalmente Santa Catarina e Paraná. Então, Santa Catarina e Paraná, a gente encontra cadeias de transmissão que estão circulando com indivíduos que estão em Santa Catarina e São Paulo. Então, cadeias de transmissão que estão nesses 2 estados. E para o Rio Grande do Sul, a gente encontrou uma epidemia mais fechada, ou seja, a maior parte das cadeias de transmissão que incluem pacientes do Rio Grande do Sul, só tem pacientes do Rio Grande do Sul. Então, não existe uma grande comunicação aí de cadeias do Sul, especificamente do Rio Grande do Sul, com outros estados. Então, parece que é uma epidemia mais fechada. Aí a nossa curiosidade depois, a partir daqui, foi tentar entender como que é esse processo aí ao longo do tempo. Será que essas cadeias de transmissão elas estão aumentando, elas estão diminuindo? Como é que isso se comporta em cada um desses 4 estados? E para isso a gente plota esses gráficos aqui, em que a gente localiza os pacientes de cada uma das cadeias de transmissão de cada um desses locais, excluindo as cadeias interestaduais, a gente plota num gráfico de tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma cadeia de transmissão em um paciente lá de 2003, a amostra coletada em 2003, envolvendo um paciente coletado em 2007. Então, todas as cadeias foram plotadas aqui. E a partir daqui, a gente faz uma análise de correlação para entender se temporalmente existe aí um aumento ou não desse número de indivíduos em cadeia de transmissão. Para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente não encontra uma correlação significante, ou seja, não parece que está acontecendo mudança no número de indivíduos dentro dessas cadeias de transmissão ao longo do tempo. Então, mostrando que
teoricamente está estável essa epidemia nesses estados. No entanto, quando a gente olha para São Paulo, a gente vê um valor de correlação de 0,8 e um P bastante significativo, mostrando então que realmente, ao longo do tempo, nos últimos anos, esse número de indivíduos em cadeia de transmissão tem aumentado, mostrando então que o vírus realmente chegou a São Paulo e já está se espalhando, já existem transmissões dentro do próprio estado. E a partir daí de São Paulo, então dessa colonização, vamos chamar assim, de indivíduos em São Paulo, obviamente, né, São Paulo é uma região super ligada aí com o restante do Brasil, a gente começa a observar a formação de cadeias de transmissão em diferentes estados, aí, né, envolvendo indivíduos de São Paulo e de outros estados. Da mesma forma, esse aqui é um trabalho também que está sendo desenvolvido agora pelo Labevir, pelo meu aluno de mestrado, o Gabriel. O Gabriel trabalha, então, com influenza B. O nosso grande objetivo aqui também era entender um pouquinho da disseminação de influenza B pelo Brasil. A grande questão aqui era entender a influência de climas nessa transmissão aí do influenza B pelo Brasil, e entender um pouco também sobre a persistência de vírus ao longo de diferentes anos. Então, a gente sabe que a epidemia de influenza, ela acontece anualmente, né? Os surtos de influenza, eles são por temporada. Então, chega aquele momento de período frio, começa uma temporada de influenza, aquela temporada acaba, a próxima começa no próximo ano, e assim por diante. Alguns anos, óbvio, vão apresentar mais de uma temporada, mas é meio que anual, né? Esse perfil. E a gente queria entender se existem vírus que permanecem de um ano para o outro, se existem vírus que ficam, que vão persistir aí entre uma temporada e outra. Então, de novo, a gente pega algumas sequências de influenza B do Brasil e do mundo, faz uma filogenia, a partir disso identifica as cadeias de transmissão e vai plotar essas cadeias de transmissão num gráfico também que tem relação aí com o tempo. A gente vai ver que a maior parte das cadeias, elas acontecem dentro de uma mesma região climática, então não vai ter grande quantidade de cadeias aí que vão ser entre regiões de climas diferentes, né? A gente classificou aqui o Brasil em 5 regiões climáticas, mas o mais curioso é que a gente viu que as cadeias que são persistentes, ou seja, os vírus que vão sobreviver aí entre uma temporada e outra, a maior parte deles é interclimático, ou seja, são cadeias interclimáticas. Então, nossa hipótese aqui para explicar esse resultado é que o vírus, ele vai passando entre climas, e conforme ele vai passando entre climas, ele vai conseguindo permanecer e persistir de um ano para o outro. O Gabriel fez isso aqui tanto para HA quanto para NA, e para as 2 linhagens que circularam no Brasil, que foram Vitória e Yamagata. Atualmente a gente só tem a circulação de B Vitória, especificamente. E da mesma forma, o Gabriel fez aí algumas análises para entender um pouco da disseminação entre estados, entre regiões climáticas e assim por diante. E, finalmente, aqui um outro trabalho de influenza, também o Gabriel e agora junto com a Rafaela, também mestrando aqui do Lab, estão conduzindo. Aqui o nosso interesse é com influenza A, e agora aqui a questão é fazer uma análise das transmissões de vírus entre suínos e humanos. Então, a gente sabe que o H1N1 pandêmico, aquele lá de 2009, ele permanece circulando na população humana, e ele está, muitas vezes, sendo detectado em suínos. Então, o vírus passa de humanos para suínos. Nosso interesse, então, era para esse trabalho aqui, analisar os segmentos internos do vírus. Então, para isso, a gente conta com uma grande parceria aí da Embrapa, com a Regiane e com a Carol. Elas fazem a parte de sequenciamento lá na Embrapa, e a gente vai fazer a análise dessas sequências, então, desses suínos. Para isso, então, a gente pega as sequências dos suínos, junta com as sequências de humanos, constrói grandes filogenias para cada um dos segmentos aí do vírus. O influenza é um vírus segmentado, né? São 8 fitas de RNA. Então, aqui estão, dessas 8, são 6 que a gente está analisando nesse trabalho. Aqui estão as diferentes filogenias, e justamente a grande questão aqui é identificar essas cadeias de transmissão. Mas mais que isso, a gente classificou em 2 grandes grupos, tá? Essas cadeias. A gente chamou aquelas cadeias que são formadas por até 2 suínos de dead end, ou seja, sem saída, porque aqui a gente entende que o vírus
passou de humanos para suínos, mas ele não continua, ele acaba aqui. E a gente também classificou algumas dessas transmissões como clades, né, como clados, em que o vírus passa de humanos para suínos e ele continua circulando livremente, entre aspas, entre os suínos. Aqui, então, ainda esse trabalho sobre dos influenza, a gente começou a tentar entender, então, o quanto que esses clusters aí, esses clades, estavam disseminados pelo Brasil. E a gente vê, então, que a maior parte das sequências que estão dentro dos clados são sequências de Santa Catarina. Então, isso é alarmante, porque a gente vê que o estado tem a maior parte das sequências aí que estão em clusters de transmissão, ou seja, mostrando que as introduções do vírus humano estão acontecendo em suínos, e dentro lá de Santa Catarina, esses suínos estão transmitindo esse vírus de um para o outro. E isso tem uma importância aí de vigilância, né? Porque nós temos um vírus que teoricamente circulou entre humanos, que agora está circulando entre suínos, que está se modificando dentro dos suínos e que uma hora ou outra pode voltar para humanos. E é justamente o que a gente fez nesse outro trabalho aqui, é um trabalho agora em parceria com a Embrapa e com o pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro, lá com a Paola e com a doutora Marilda. Basicamente, a gente analisou alguns casos de vírus humanos que eram originários de suínos. Então, aqui é justamente um artigo que vai mostrar esse problema, que a gente tem um possível problema de saúde pública, né? Então, que nós temos esses vírus H1N1 circulando em suínos e, invariavelmente, eles podem pular de volta para humanos. Então, aqui foram 8 casos de influenza identificada em humanos, mas que, de novo, o vírus originário era um vírus circulando em suínos. Muito bem. Para finalizar essas forças evolutivas aí que vão moldar essa diversidade genética nos vírus de RNA, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de recombinação e rearranjo. Então, nós temos 2 processos aqui que são diferentes, né, para diferentes tipos de vírus, dependendo do vírus. Então, o processo de recombinação, ele acontece quando ocorre uma co-infecção, né, ou seja, uma mesma célula, o mesmo hospedeiro, vai ser infectado por 2 vírus ao mesmo tempo. Então, vejam que ali eu tenho um vírus vermelhinho, um vírus azulzinho, os 2 vão infectar essa mesma célula, e a polimerase vai começar a fazer a replicação a partir, por exemplo, da fita vermelha, depois ela troca para a fita azul e continua o processo. Então, ao final desse mecanismo aí, eu vou ter um genoma que tem metade vermelha e metade azul. Esse aqui, então, seria um vírus recombinante. Vejam que isso aumenta ainda mais a diversidade genética que a gente já tinha nesses 2 vírus individualmente. Para retrovírus vai acontecer a mesma coisa, eu preciso de uma dupla infecção aí, então as 2 células vão ser infectadas, eu vou ter um DNA vermelho, eu vou ter um DNA azulzinho, e quando esses DNAs aí transcreverem os seus RNAs genômicos, eu posso empacotar no mesmo vírus esses 2 RNAs, uma espécie de heterozigoto aqui no retrovírus. Quando esse vírus agora infectar a nova célula, o novo hospedeiro, ele pode, de novo, né, fazer esse template switching, que ele vai pegar uma fita, começa numa fita e acaba na outra fita, gerando aí um vírus que tem metade do seu genoma vermelho e metade do seu genoma azul. Então, aqui processo de recombinação. O processo de rearranjo, ele vai acontecer em vírus que têm o seu genoma segmentado, por exemplo, influenza, né? Então, imagine que eu tenho ali um vírus que tem 3 fitas de RNA, o vermelhinho e o azulzinho, os 2 vão infectar a mesma célula, e quando eu for empacotar os novos vírus, eu pego uma fita do vermelho, uma fita do azul e vou embaralhando essas fitas. Então, vejam que isso aqui é capaz de gerar ainda mais diversidade do que já existia. A explicação para o processo de recombinação e para o processo de rearranjo, mais especificamente para o processo de recombinação, é tirar o vírus de situações evolutivas problemáticas. Então, para isso, a gente precisa entender 2 conceitos. O conceito de interferência clonal. Interferência clonal é quando um vírus interfere no outro. Vejam que a gente tem uma população de vírus, né, diversa geneticamente, em que pode ser que eu tenha nessa população muitos vírus que são muito bons em infectar e se replicar.
Só que como eles são todos muito bons ao mesmo tempo, eles vão começar a competir uns com os outros, e isso pode acabar prejudicando essa trajetória de evolução desse vírus. Então, os vírus precisam sair dessa interferência clonal. E uma forma de sair disso é criar coisas mais diversas ainda, através, por exemplo, de recombinação. Da mesma forma, o processo de ratoeira de Miller é um processo em que algumas mutações elas vão ficando na população por deriva genética. Então, ela vai evoluindo junto com uma outra que é muito boa. Então, ela vai ficando naquela população por deriva genética, e isso vai enchendo essa população dessas mutações que não são tão boas, mas elas vieram junto com outras que eram muito boas. E isso pode, de novo, começar a criar uma mudança aí na trajetória de evolução do vírus, de uma maneira em que eu tenho agora vírus que não são replicativamente capazes de prosperar. Então, de novo, né, para eu me livrar disso, eu preciso criar coisas muito, muito diferentes, e, de novo, o processo de recombinação vem para somar e para ter essa saída aí, gerando coisas mais diferentes do que já existiam. Então, aqui é um pouquinho do que a gente vem fazendo com o processo de recombinação, como se analisa a recombinação, na verdade, né? Geralmente, para eu pensar em analisar a recombinação, em avaliar recombinantes dentro de uma população viral de RNA, a gente vai utilizar esse método de Bootscan, né? O método de Bootscan, ele precisa de quatro grupos de vírus, ou 4 vírus aí, e ele vai dividir o genoma, ou o gene que está sendo analisado, em pequenos pedaços de 200 pares de base, por exemplo, e ele vai fazendo filogenia de cada um desses 200 pares de base aí. E ele vai vendo na filogenia quem é mais parecido com quem. E a partir daí ele traça esse tipo de gráfico aqui. Esse aqui é uma análise da Rafaela, minha mestranda. A gente fez isso para um vírus de encefalite equina, que a gente chama de WEAV. Ele passa por mosquitos, ele pode chegar a humanos, e a gente teve alguns casos o ano passado no Uruguai, Argentina, então ele, de certa forma, reemergiu na América do Sul. Então a gente ficou bastante curioso para entender um pouquinho sobre os processos evolutivos que moldaram o genoma do WEAV. E a gente viu, então, que o WEAV, ele tem grande parte do genoma derivada do WEAV, que é o vírus também de encefalite equina, o Eastern, e esse aqui é o Western, né? Então, o WEAV e o WEAV. Então, grande parte do WEAV é derivada do WEAV, e essa partezinha final aqui do genoma é derivada do SINDB, que é um vírus que atinge principalmente aves na Ásia. Então, a gente vê que existe bem um ponto ali de recombinação. Então, esse gráfico aqui, a gente pegou os 58 genomas que existem disponíveis e fizemos essas análises de Bootscan, e a gente plotou um em cima do outro, então por isso que ela está meio esfumaçada, assim, porque são 58 plots, um em cima do outro, mostrando que existe uma conservação aí desse ponto de recombinação dentro do genoma. E o mais interessante é que esse provável ponto de recombinação aqui entre IVE e SDBV, ele acontece entre a divisão entre um gene e outro, né, entre o C e o gene E3, que é um gene de envelope. A gente está fazendo esse mesmo tipo de análise com alguns outros desses vírus, desses alfa-vírus que não são tão estudados, e a gente está vendo que alguns deles se complementam. Então, a gente já verificou que para um outro vírus, o VIV, que é o vírus da encefalite equina venezuelana, é ao contrário. Então, essa primeira parte do vírus é de SINDP e essa segunda parte aqui é de IVE. E, de novo, o mesmo ponto de recombinação. Aqui é outro trabalho bastante interessante da Thailice. A Thailice é doutoranda do laboratório e ela trabalhou nesse caso aqui com felve. Então, a gente tinha algumas coletas de felve de gatos, né? Gatos domésticos, 7 indivíduos jovens, 12 indivíduos jovens, 7 filhotes e 8 indivíduos maduros. E a gente avaliou as quase espécies, ou seja, a gente avaliou a população de vírus desses gatos. Então, a gente não queria um genoma lá para cada gato, né, representando cada gato, mas a gente queria entender a variabilidade de vírus que existiam nesses gatos.
A gente depois plota isso, essa diversidade de quase espécies, quantas quase espécies a gente encontrou em relação a esse período de vida dos animais. Então a gente vê que os gatos maduros, eles têm uma tendência de apresentar um maior número de quase espécies, provavelmente porque eles refletem aí uma infecção mais avançada. E nesse gráfico aqui, a gente plotou o número de quase espécies para cada gato, para cada um dos 27. Então, por exemplo, aqui o gato 26 tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quase espécies. O gato 27 parecia que tinha uma quase espécie dominante, e assim sucessivamente. Quando a gente pegou essas quase espécies e plotou numa filogenia, obviamente a gente encontrou as quase espécies sempre ancoradas aí para um mesmo ancestral comum, né? Então vejam que todas as quase espécies do gato 18, elas têm o mesmo ancestral comum, porque claro, né? O gato, ele derivou do mesmo vírus original que infectou, né, inicialmente. Mas o mais curioso é que para o gato 5, a gente encontrou aqui realmente um, um, são 3 quase espécies, 2 aqui compartilhando o mesmo ancestral comum, mas uma quase espécie do gato 5 lá com outro gato nada a ver. E da nossa hipótese é, que estranho, né? Eles deveriam ter o mesmo ancestral comum. Então, se não é isso, vamos tentar olhar para a recombinação. E daí a gente olhou, e justamente essa quase espécie aqui era uma recombinação de felv com retrovírus endógenos. Então, a gente analisou o gene ENV aqui. A gente viu, então, que grande parte do ENV é realmente de felv, mas o vírus, ele recombinou com retrovírus endógeno. E aqui é um boom, né? No felv é um boom de variação genética, porque como ele tem essa capacidade de recombinar com retrovírus ancestrais que estão perdidos aí no genoma do gato, ele consegue aumentar ainda mais a sua variabilidade genética. E, finalmente, para ir me encaminhando para o finalzinho da minha fala, eu quero falar sobre esse último processo aqui, que vai governar a evolução aí dos vírus de RNA, que é o processo de seleção natural. Então, agora, simplesmente, ao invés de adicionar variabilidade, a seleção natural vai tentando cortar essa excessiva variabilidade genética, garantindo que só aquelas que são mais aptas, elas continuem. Então, ele vai cortando aquelas que não conseguem infectar a célula, que não conseguem replicar, que tem alguma proteína defeituosa e assim sucessivamente. Então, enquanto aqueles outros processos eles adicionavam variabilidade, agora a gente tem um processo evolutivo aqui que vai cortando essa variabilidade. E quando a gente fala em seleção natural, é quase impossível não falar sobre os landscapes de fitness, né? Então, esse gráfico aqui, ele representa todos os possíveis genomas de um determinado vírus. Então, imaginem HIV, tá? 10 mil pares de base. Imaginem que eu tivesse todas as possibilidades. 4 na 10 mil, 4 elevado a 10 mil. São todos esses vírus aqui. E eu vou classificar eles quanto ao fitness, né? Quanto à capacidade de se reproduzir e deixar prole. Então, a gente vai vendo que algumas variações, alguns genomas vão ter maior fitness que outros, né? E por isso, então, esse landscape, né? Essas montanhas aí que vão se formar em alguns momentos. E justamente, teoricamente, a população de vírus quer todo mundo chegar aqui, né? Que é o melhor, são os mais adaptados aí a deixar a prole. Mas, de novo, a gente não está falando em evolução darwiniana. A gente está falando em evolução de quase espécies. Eu não tenho que pensar num vírus individualmente, naquela variação genética, mas eu preciso pensar num vírus como uma população. Então, enquanto na evolução darwiniana a gente geralmente fica com os indivíduos que têm a maior aptidão, na evolução de quase espécies, em que eu penso na população como um todo, eu quero ter a maior diversidade possível e eu não quero apenas ter os mais aptos. Por quê? Porque o mais apto, ele pode ser mais apto neste momento, neste órgão, nesta condição. Mas se eu mudar a condição, pode ser que ele não seja mais apto. Então, como o vírus lida com muitos ambientes o tempo inteiro, né, infectar um novo indivíduo, infectar uma nova espécie, infectar um novo órgão, passa pela corrente sanguínea, tem pressão seletiva do sistema imune.
como é muito mutável esse ambiente, quanto mais existir diversidade, melhor. Então, para vírus não é bom que todos os vírus tenham uma excelente aptidão, porque esse fitness aí representa um momento no ambiente. Então, quanto mais disperso os vírus, a população viral estiver nesse landscape, melhor para aquela população de vírus. Então, falando em seleção, eu tenho um aluno de IC, o Sandro, que tá fazendo um trabalho muito legal com HIV belinha, é uma variante de HIV que circula no Brasil, e ela, teoricamente, está associada aí a uma redução da patogenicidade, uma redução aí do o aumento do tempo de infecção. Então, em teoria, em boas palavras, aí seria uma variante boa, que seria boa para o paciente em termos de tempo de infecção por HIV, em termos de patogenia referente à AIDS. Então, a nossa curiosidade aqui é entender um pouquinho sobre como que essa variante surgiu. E a literatura, até o momento, diz que é uma variante monofilética, ou seja, que ela surgiu uma vez e provavelmente o surgimento foi no Brasil. Para isso, então, para a gente ter certeza do que existia aí para tentar responder outras perguntas, o Sandro foi lá e pegou 5.454 sequências de HIV-B e plotou essa árvore. A maior parte das sequências do subtipo B, na região do envelope, na GP120, que é a proteína que vai entrar em contato com o receptor do hospedeiro, eles possuem na pontinha do V3, aqui está a GP120, essa aqui é a pontinha do V3, 4 aminoácidos, que é os aminoácidos que vão fazer a interação com o receptor da célula hospedeira, com CD4. E esses 4 aminoácidos, eles são geralmente GPGR, glicina, prolina, glicina e arginina. Só que para essa forma belinha, é GWGR. Então, tudo que está em roxo, essa sequência de HIV do mundo inteiro, tudo que está em roxo são GPGR. Então, vejam que a grande maioria dos subtipos B que circulam no mundo. E em vermelho, nós temos essas GWGR. Então, vejam que, no primeiro momento, a gente olha, parece que tem um clado, né? Um grupo aqui de sequências GWGR. Mas quando a gente vai dar um zoom nesse clado, a gente vê que dentro do próprio clado de GWGR, existem várias GPGR. E, geralmente, a uma GPGR está associada a um GWGR. Ou seja, dentro desse clado, o GWGR surgiu várias vezes, provavelmente a partir de sequências GPGR. Então, a gente não pode dizer que é monofilético, não foi um surgimento do GWGR, mas vários surgimentos. Mas o mais curioso é por que surgiu várias vezes. Então, o Sandro conduziu uma série de testes de seleção aí para entender o que está acontecendo. E pelas análises preliminares que a gente tem desse dataset, a gente vê que as sequências de subtipo B do Brasil, elas de alguma forma são diferentes e elas propiciaram esse surgimento diversas vezes do GWGR. Então, a gente vê que existe algumas diferenças aí dentro da GP120 do subtipo B que circula no Brasil em relação ao restante do mundo, e agora o objetivo do Sandro é justamente caracterizar essas particularidades do B que circulam no Brasil e que propiciaram o surgimento do GWGR. Indo para o final, me encaminhando para o final, eu quero só mostrar mais esse trabalho aqui, que é também um trabalho com o IVE, esse trabalho é conduzido pela Simone. Então, a nossa pergunta aqui de pesquisa era entender um pouquinho sobre o processo evolutivo desse vírus e o que está acontecendo com a população desse vírus ao longo do tempo. A gente já encontrava na literatura esse tipo de gráfico aqui da população, do tamanho da população efetiva, que mostra que provavelmente a partir da década de 50 o vírus tem diminuído aí a sua diversidade genética, né? Ou seja, a sua população viral circulante capaz de gerar novos vírus. E isso é curioso, né? Um vírus que tenha esse tipo de gráfico em que a população está diminuindo. Então, a gente fez uma filogenia inicial para caracterizar então os diferentes, como se fossem genótipos do vírus, né, os diferentes subtipos do vírus aí, e também para entender um pouquinho sobre o processo evolutivo dentro de cada um dos genes desse vírus. E a gente acaba encontrando que
essa linhagem C aqui e essas linhagens que são as mais derivadas, que são as linhagens B3, elas começaram a ganhar certas mutações que estão sendo selecionadas de alguma forma positivamente, que estão permanecendo, e que elas propiciam uma circulação maior entre mosquitos. Então, provavelmente, a gente está observando esse gráfico porque o vírus está circulando mais em mosquitos do que em outros hospedeiros como humanos ou como equinos. E a questão aqui é, será que ele está circulando realmente menos? A gente não está mostrando, então a gente tem várias perguntas ainda que estão para ser respondidas nesse trabalho, mas é bastante curioso observar essa seleção aí de variantes que tem um maior potencial de transmissão entre os hospedeiros não mamíferos. Então, para finalizar, eu acho que o grande objetivo aqui era conversar um pouquinho com você sobre esses principais processos ou esses principais mecanismos evolutivos aí que garantem essa grande diversidade em genomas de vírus de RNA. A gente então falou sobre o processo de mutação, deriva, recombinação, rearranjo e agora, por último, sobre os processos de seleção, né, que de alguma forma vão filtrar essa diversidade e vão manter aí aquelas mudanças, aquelas variações que de alguma forma dão um poder de continuidade para essa população viral. Então, a virologia evolutiva, ela está dividida, de certa forma, nesses dois grandes braços. Nós temos essa virologia evolutiva experimental, em que a gente analisa essas quase espécies dentro de um hospedeiro, que é, por exemplo, aquele trabalho que eu mostrei para vocês da Thailice, dentro dos gatos. E nós temos esse outro braço, que é essa virologia evolutiva comparativa, em que eu pego lá vírus de diferentes indivíduos na população, eu monto uma filogenia e eu analiso. No entanto, nós temos muitas perguntas ainda dentro da virologia evolutiva, justamente nesse intermediário. O que está acontecendo com essa população viral? O quanto essa população viral está reduzindo, que tipo de variações genéticas estão sendo privilegiadas nessa transmissão, né, nesse bottleneck. Então, aqui fica esse questionamento, né? O que está acontecendo com essa população viral dentro dessas transmissões, especialmente dentro das mudanças, das transmissões entre espécies. Então, faltam muitos trabalhos, é uma área que tem muito que se pesquisar ainda, e claro, né, a dificuldade é como pesquisar isso. Como que eu vou saber que tal indivíduo tem essa diversidade genética e quando passa para o novo indivíduo diminui? Então, a questão aqui é metodológica e de acompanhamento, né, desses pacientes. Então, está faltando, porque realmente pensar nisso metodologicamente é bastante desafiador, mas, de novo, é importante de ser respondido, porque a partir do entendimento desse processo, a gente pode começar a fazer previsões a respeito do direcionamento da evolução desses vírus dentro de um novo indivíduo. Então, para finalizar, eu deixo aqui duas recomendações, já que a gente tem vários alunos que estão aí nos assistindo. Eu deixo duas recomendações para quem quiser mergulhar um pouquinho mais nessa área. Esse primeiro paper aqui é uma revisão, na verdade, os dois são uma revisão bastante detalhada sobre a parte de evolução em vírus de RNA. Esse aqui, ele vai mostrar mais os aspectos evolutivos, e esse aqui vai mostrar mais os aspectos práticos, né, desse processo evolutivo dentro dos vírus de RNA. Mas são duas ótimas recomendações aí para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre a área. Tá? Novamente eu agradeço. Danilo, desculpa ter passado um pouquinho do tempo, e fico aí aberto para a gente discutir um pouquinho sobre o processo de evolução. Muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço, professor. Temos algumas perguntas aqui no chat, vou na ordem. O Eduardo perguntou se o mecanismo de recombinação em um vírus de RNA com fita dupla é semelhante ao mecanismo de um retrovírus. Tá. Não, é mais semelhante ao processo dos fita simples. Na verdade, os dois, né? Em algum momento, os processos vão ser similares. Deixa eu te levar de novo para
para esse slide aqui. Nesse slide a gente consegue ver que em algum momento vai ter esse template switching, né, em que a enzima vai começar por uma fita, ela para e muda para a próxima fita. Então, eu acredito que nos vírus de RNA dupla fita, esse mesmo mecanismo acontece. Perfeito. A Jéssica perguntou, do ponto de vista evolutivo, qual seria o benefício dos vírus assintomáticos, como a herpes, por exemplo, que fica em estado latente? É uma boa pergunta, porque, na verdade, quando a gente fala desses vírus que são latentes, Jéssica, a gente está falando geralmente de vírus que são vírus de DNA. Então, aqui já começa a grande diferença, né? Por ser um vírus de DNA, o processo evolutivo ele é muito mais lento. Geralmente são vírus que têm genomas muito maiores e que as enzimas que vão interagir aí para o processo de replicação são enzimas que vão ter um domínio de correção. Então, não vão ser vírus que vão ter essa grande variabilidade genética como os vírus de RNA. Então, a grande chave aí é, primeiro, pensar, tá, é um vírus de DNA? Baixa taxa de mutação, vírus de RNA, alta taxa de mutação. E isso vai acabar refletindo no próprio desenvolvimento patogênico desse vírus dentro do hospedeiro. Perfeito. Professor Eurico deu parabéns pela palestra e ele falou que ele precisa de uma ajuda com esse Bootscan de recombinações para estudos de rinovírus. E a pergunta dele é se já é possível fazer uma árvore da vida baseada em estruturoma em vez de genoma. Pois é. Essa discussão ela é muito levantada quando se fala na própria origem de vírus, né? De onde vem o vírus? Será que o vírus vem de células, ou as células vêm de vírus? E se começa, então, a buscar maneiras de tentar responder esse quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. E justamente se começa a pensar não mais apenas em genoma, mas em estrutura, né? Então, trabalhos recentes agora têm tentado responder essa questão de onde vêm os vírus, não mais por similaridade genética, mas pela estrutura do capsídeo, né? Porque se observa que diferentes vírus vão ter uma estrutura de capsídeo muito similar. Então, se começa a pensar nessa estrutura. Além disso, começa a se ver que as proteínas que formam os capsídeos, elas têm algumas estruturas alfa-hélices e algumas particularidades que também são conservadas. Então, necessariamente não existe uma conservação de sequência, mas existe uma conservação dessas estruturas. Então, quando se quer comparar coisas que são muito distantes, eu acho que cada vez vai ser mais fácil responder por outros meios que não os meios genéticos, né? Quando a gente faz uma filogenia, eu necessariamente preciso de homologia, eu preciso homologia em termos genéticos, né? Eu preciso de homologia de nucleotídeos. E quando eu comparo coisas que estão distantes evolutivamente por muitos e muitos milhões de anos, eu perco essa homologia, eu não consigo mais visualizar isso, e daí me impossibilita de eu construir filogenias que sejam fidedignas. A Débora tem uma pergunta, ela ficou curiosa quanto à filogenia das quasi-espécies. Foi gerada uma sequência única para cada quasi-espécie do hospedeiro? Boa pergunta. Deixa eu te levar... Como é o nome da Débora. Débora, deixa eu te levar para esse slide aqui, que é o slide do trabalho da Thailice. Então, o que acontece? Se coleta sangue desses gatos, né? E vai se fazer um sequenciamento de nova geração. Se fez um Illumina aqui, tá? E a partir dos dados lá do FastQ, a gente vai ter que usar alguns programas que vão criar essas quasi-espécies, que vão montar essas quasi-espécies. E esses programas montam essas quasi-espécies por frequência de nucleotídeos. Então, a partir daí, depois que esse programa montou essas quasi-espécies, que daí sim a gente começa a análise filogenética. Então, qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que, num primeiro momento, eu vou pegar o meu FastQ, lá, o meu produto bruto do sequenciamento, e eu vou primeiro separar coisas que são diferentes. E claro, né, tem um valor estatístico associado a isso. Enquanto que, geralmente,
num sequenciamento de Sanger, por exemplo, eu vou sequenciar aquilo que é provavelmente o mais comum ou que é a média daquela população. Então, o início é o diferente, né? A gente geralmente trabalha com isso, né? Um genoma representando a população viral de vírus daquele indivíduo. Mas, de novo, né, existe essa possibilidade de eu tentar entender qual que é essa gama de variantes. Perfeito. Alguma pergunta a mais? Pessoal, o microfone está liberado. Se alguém quiser fazer uma pergunta também, pode fazer. Senão, eu agradeço bastante, professor Denis, Muito obrigado. o seu tempo, a palestra maravilhosa. Essa palestra vai estar no YouTube a partir de amanhã. E fica o convite para quando quiser conversar um pouquinho mais com a gente, estamos aqui, tá? Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Imagina, pessoal, vamos fazer o sorteio.